Pode fazer a prece, Gilson. Faz favor. Podemos? Sim. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, estamos mais uma vez reunidos nesse estudo edificante para conhecermos, Jesus, a Tua palavra, as Tuas atitudes e, conhecendo-as, a gente possa reproduzir na prática no nosso dia a dia, nos nossos encontros, na nossa vida diária. Muito obrigado por esse momento. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito obrigado, Gilson. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Hoje já vamos para o versículo 21. É uma loucura este estudo. Vamos ter muita paciência, né? Saber esperar, como diz o versículo, e vamos então fazer a leitura. Quem é que vai fazer a leitura? Quem é que é a alma? Faz favor. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E a Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo, muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até ao dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem. Obrigado, Nica. Então, a semana passada estudámos aqui o versículo 20, que diz: eis que ficarás mudo, sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Assim sendo, dando seguimento ao nosso método, né? Já arranjamos aqui um método bom para nós. Vamos ao nosso resumo. Quem é que quer fazer o nosso resumo, a nossa contextualização? Ora, diz lá então, Mida, se faz favor.
Pronto, eu tirei alguns apontamentos Uhum. do que falámos. Falámos da situação de Zacarias e de Isabel, e falámos também, ainda não temos a nossa fé muito fortalecida. Quanto mais nos elevamos, menos pedimos e mais recebemos, com menos dúvidas. O bem que fazemos é o nosso advogado em toda a parte. Quanto mais doamos e servimos, mais recebemos de volta, sem precisar pedir. Falou-se da segunda resposta do anjo a Zacarias pela dúvida. Ficará mudo até se cumprir a seu tempo, será cumprido. Então ele repete por 2 vezes. Ele pede a certificação ao anjo Gabriel, porque como estava dúvidas, não é? Deus tem o poder de fazer as coisas entre nós. Para Deus tudo é possível. Então Zacarias ficou sem falar todo esse tempo e o anjo sentiu nele a falta de fé. Ele ficou mudo então, até que a sua mulher desse à luz. Jesus disse mais do que uma vez que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isto porque Zacarias não tinha acreditado, não é? No que o anjo teria dito. Mais do que uma aprovação para Zacarias, foi uma oportunidade que tiveram, que este casal teve. E assim tocou muitos corações também, não só os deles, mas também de muita gente. Com esta gravidez, a fé também deste casal ficou mais forte, não é? Fortaleceu-se mais. E assim se concretizaram e se aproximaram mais da divindade. A mudez dele transformou-se no silêncio de Deus, refletindo, olhando para dentro do seu templo interno. Muitas vezes devemos fazer silêncio. Quando alguém se cala, o ruído que nós causamos não nos deixa ouvir o que Deus tem para nos intuir, muitas vezes. E falamos também no silêncio, então temos que fazer silêncio para que venhamos a perceber o que Deus tem para nós também. Para cada missão tem que haver uma conversão. Isto eu fui tirando apontamentos e fui escrevendo. Muitas vezes o silêncio também fala. O não se calar é o medo de se ouvir a si próprio também. O amor é uma construção, não se dá de um dia para o outro, vai-se construindo também. O silêncio também é um anonimato e assim ouvimos a voz do coração falar. O anjo apareceu também para José e José também silenciou para o mundo. Praticamente nunca se ouviu falar nada de José. Quando estamos a silenciar, trazemos para dentro de nós o amor de Jesus. Conectamos-nos com Deus. Falou-se também que a madre dizia que Deus não lhe dizia nada, mas ela ouvia-o. E então que nossa fé seja elevada e que Deus não nos deixe cair em tentações complicadas às vezes que nos surgem. Falou-se também de Maria, que também recebeu o anjo, e ela disse que se faça em mim a tua vontade. E assim escrevi mais alguma coisa sobre o silêncio. O que devemos é continuar no serviço do bem e no silêncio muitas vezes, para podermos escutar e ouvir as intuições que os irmãos benfeitores e Jesus traz para nós. Portanto, agindo no bem, também estamos no caminho correto. É isto. Bem, obrigado, Minda. Obrigada eu. Ok, mais um comentáriozinho sobre o resumo, está bem? 1 ou 2, se quiser. O que é que podemos complementar aqui ao que a Minda disse?
Vamos lá. Mas, Patrícia, diz. Eu estava revendo Uhum, essa questão da dúvida de Zacarias, uhum, estava relendo o comentário do Pastorino, uhum, e ele traz uma questão interessante, que talvez essa dúvida dele fosse um movimento interno que a gente faz muito ainda, nesse momento que a gente não, a gente se surpreende, né, com algo novo, e a gente questiona para saber mais, para querer conhecer mais. Então, um movimento que fosse assim, como o Kardec fez aqui dentro da codificação, de indagar aos espíritos para ter certeza de que o que eles estavam trazendo era a verdade realmente da mensagem aí, das leis, né? uhum. Então, como se fosse assim um movimento ainda que a gente faz para ter certeza dessas novidades que surgem nas nossas vidas. Talvez baseado ainda nessa falta de conexão com a nossa intuição, como a gente falou, Uhum, desse barulho que a gente ainda deixa entrar muito em nós e não escuta essa conexão que a gente tem com o Pai, com os espíritos superiores, e então a gente faz esse movimento ainda de buscar a compreensão racional para ter certeza de um conhecimento, para ter certeza de uma novidade aí, de uma coisa inesperada que acontece. Mas que depois, recebendo a resposta de Gabriel, claro, ele teve que passar por esse momento de silêncio, né, da reeducação, como a gente conversou, que foi aí né, um momento de recolhimento para que ele pudesse, então, rever esse movimento da dúvida, mas aí ele se entrega realmente, né, com toda a obediência, com toda a resignação aí para que essa missão e a vontade do Pai pudesse se cumprir, né? E o que mais que eu anotei aqui? Então, como a Minda falou, né, esse recolhimento, para que também esse momento, além desse momento individual dele, pessoal, ele pudesse também ser vivido na família, entre eles ali, sem fazer os alardes que a gente faz dessas novidades que acontecem na nossa vida, e que se ele mesmo não, né, tinha compreendido ali, num primeiro momento, talvez os outros menos ainda compreenderiam o que estava para acontecer, né? Ele que era o justo, fiel e sacerdote, né? Quem dirá toda a comunidade ali em volta. Então, me veio assim uma frase assim, ele se desconecta com o mundo para se conectar com esse íntimo e com a família mesmo, com esse momento que eles precisariam se fortalecer para passar por essa experiência aí que viria. Vamos ver o que mais que eu deixei anotado aqui. A Minda falou tudo também, né? E a questão da crença, da dúvida é aquilo, né? E também a gente saber calar, silenciar e falar só do que realmente a gente tem certeza, do que o nosso coração está cheio, para a gente não sair falando coisas que não têm sentido, não fazem nem sentido para nós mesmos, e que isso seria por um tempo, né? Que tudo que o Pai manda para nós, né? Coloca para nós aí como esses momentos de revisão que nós temos que fazer,
eles são temporários, até que a gente entenda a lição, entenda o que o Pai está tentando nos dizer e nos ensinar. Mais ou menos isso. Tá desligado esse microfone. Ó Filipe, eu acho que falei, Obrigado, mas não Patrícia. tomei nota. Só Perdão. só um momento. Patrícia, lembraste-me aqui daquela frase que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, este movimento da racionalidade e do sentimento nos ajuda depois a decidir melhor. É curioso que ele duvidou, mas ele agiu bem. Não é? Muitas vezes nós duvidamos e não fazemos, e não cumprimos. O que significa, uma vez mais, que é revelado na ação, não é? A elevação moral do próprio Zacarias. Não é? Porque muitas vezes, o que é que nós fazemos? Quando temos dúvidas, estamos à espera do sinal, não é? À espera que caia o sinal do céu, o sinal de trânsito, que apareça um espírito. É mesmo por aí que tu deves ir. Sim, senhora. Nós vamos, depois de muitas confirmações. É assim que a gente faz. Então, como é que ele teve que fazer? Teve que silenciar. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Para quê? Para agir em conformidade com aquilo que ouvimos no silêncio. Porque, como vimos também em episódios anteriores, é no templo do coração que nós ouvimos a voz de Deus. Então, eu lembro-me também de uma frase muito bonita, que nós podemos não ter palavras para descrever, foi o Emmanuel que disse, salvo erro, numa passagem. Nós podemos não ter palavras para conseguir descrever a natureza de Deus, não é? A sua essência. Mas temos o recurso do coração para o sentir em nós. Não é? Então a gente pode não ter explicação para aquilo que vem a ser Deus, mas temos este recurso muito intenso, muito grande, para sentir dentro do nosso coração. E para isso é necessário muitas vezes o silêncio. Não é? Muito bem, Nica, vai falar a seguir ao Gilson, está bem? Gilson. Liga o micro, por favor. Liga o teu micro, Gilson, se faz favor. Aí está. Obrigado. Nada. Seriam 2 pontos só, Felipe. Sim, sim. A Minda falou sobre o silêncio, se referindo ao anonimato, né? Tem esses momentos também. Uhum. E foi um anonimato forçado, né, de Zacarias, né? Bom seria se esses silêncios fossem voluntários, né? Conscientes da nossa parte. É. E ligando com o que a Patrícia falou, se desconectar com o mundo, pronto, através do silêncio fica mais fácil, se desconectando do mundo, smartphone, com muita coisa que a gente fica assistindo, a gente está produzindo um silêncio ali. Aí ficaria mais fácil de ouvir as mensagens do alto. Só isso, Felipe. Muito bom. E isso é muito, muito relevante o que disseste, Gilson, porque se nós olharmos aquilo que aconteceu, ele tinha tido uma conversa com o anjo. Ele podia muito bem dizer, eu falei com um anjo, não é? Eu consegui falar com um anjo, eu ouvi um anjo. E uma vez mais, ele não se vangloria por causa disso. Ele não se enaltece por causa disso. E acaba por se humildar através do silêncio. Também como uma recomendação, não é? Porque esta recomendação também é para nós, não é? Esta recomendação do anjo é para que mesmo quando nós próprios tivermos algumas revelações do mundo espiritual, para tratarmos isso com zelo, com cuidado,
com serenidade e até quiçá com silêncio. Porquê? Porque a experiência vivida já nos basta. O requinte de termos a experiência já é a graça. E não propriamente a publicidade das graças que vamos recebendo. Ora, diz lá, Alexandra. A Nica estava antes de mim. Ai, desculpa. Nica, faz favor. Mas a Alexandra, a semana passada, não botou faladura. Não, é você, Nica. Vá, vamos lá. Não, era só porque eu acho que toquei num assunto que era a questão de nós temos que silenciar para nos recolhermos, não é? Uhum. E refletirmos sobre isso. Portanto, é um silêncio, mas também é um crescimento. É um silêncio que nos liberta e que nos faz crescer. E eu depois lembro-me de ter comparado em simultâneo a gravidez numa mulher estéril. Portanto, nós temos sempre que ter a esperança que mesmo quando há esta esterilidade espiritual que a pessoa não acredita, que a pessoa não a põe em prática, é aquele símbolo de esperança de que há sempre uma hipótese, há sempre um dia, o dia da manhã para a fé nascer de alguma forma, e que aqui é literalmente isto. A Elizabeth vinha dar a luz ao mundo que iria iniciar este caminho que nós hoje estamos a percorrer, não é? Também veio no silêncio, mas é o tal crescimento, também cresceu dentro dela essa esperança e não foi preciso ser ouvida, porque, como dizia numa passagem, ele já se fazia sentir mesmo ainda dentro da mãe, porque é esta energia que nós conseguimos de alguma forma, mesmo não falando, passar. E eu tenho esse exemplo vivo no meu neto que não fala e consegue falar. E, portanto, às vezes os silêncios falam muito, é preciso haver a tal emoção dentro de nós e que nós a saibamos partilhar no bom sentido e espalhá-la, porque essa energia acaba sempre por se fazer sentir em todos nós e isso acho que faz muita diferença no ambiente, naquilo que nos envolve. E, aliás, Jesus foi a prova viva disso. Aquela aura dele, onde chegava aquilo, dava vida, dava cura, dava... E, portanto, nós, mesmo às vezes não falando, se dentro de nós tivermos a tal semente e a tal esperança viva, mesmo não falando, conseguimos transmitir isso. Muito bem. Portanto, o silêncio não é sinal de impedir coisa alguma. Eu até acho que às vezes no silêncio trabalha-se melhor, apesar de eu não ser a prova disso. Mas pronto, é exatamente, e um exemplo prático disso é o processo da meditação, não é? Por exemplo. A pessoa tenta estar serena, não é? E há sempre um burburinho, não é? Há sempre, o pensamento está sempre a vir à tona, não é? Portanto, silêncio, aparentemente, exteriormente pode haver silêncio, mas cá dentro pode haver bastante barulho, não é? Bastante ruído. Muito bem, Alexandra, faz favor. Era só por causa, porque o Gilson falou de uma situação que eu pensei logo também a mesma coisa, porque é assim, a mudez de Zacarias não foi voluntária. Ou seja, temos que ver isto como uma parte simbólica, ou ele ficar mesmo mudo por outra... É que eu não consigo perceber se isto é a nível, depois, a parte simbólica, a mudez e o silêncio, ou ele ficou mesmo mudo, ou isto é só para a parte simbólica. Estás-me a entender? Se calhar não. Sim, estou. Só que eu acho que nós vamos ter essas respostas um bocadinho mais à frente. Okay. Deixa a coisa rolar, porque já em episódios anteriores nós quisemos ter algumas respostas e depois isto liga-se tudo, estás a ver? Sim. É assim, este silêncio, depois deixemos que o texto nos responda a isso, porque o texto vai responder a isso com a certeza absoluta, tá bom? Sim, mas eu fico contente remeter-se para o silêncio, consigo perceber perfeitamente. Estava a saber se
depois mais, mas isso pronto, vimos depois mais à frente. Ok. Muito bem. Então, fechamos aqui o nosso versículo 20 e vamos para o estudo de hoje, para o 21, que diz o seguinte: o povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Portanto, o que vai acontecer é que Zacarias estava a falar com quem? Com o anjo. O que é que significa o anjo? Mensageiro do Senhor. Mensageiro. Muito bem. Mensageiro de quem? Do paizinho, Deus. né? De Deus. Então, Deus, anjo, Zacarias, povo. Estão a ver um fluxo do quê? De uma mensagem. Qual é a mensagem de Deus para a humanidade? Amor. Amor. Povo que lavas no rio. Não, não é esta. Reparem, povo. Fazemos parte de um povo. Né? Fazemos parte de uma nação. Fazemos parte de um grupo. Fazemos parte de uma família. Agora, dentro deste povo, nós temos o quê? Nós temos povos com muitas características físicas, mas também com muitas características espirituais. Temos povos que, segundo o ponto de vista terreno, estão o quê? Estão muito bem. Talvez, ou pode acontecer que estejas bem a nível material, mas estejas mal a nível espiritual, não é? E podes ter povos que aparentemente têm vidas difíceis, mas que podem estar num processo de resgate, podem estar num processo de provas e do ponto de vista espiritual estão bem, ou seja, estão no caminho. Este povo pode também ser um símbolo de toda a humanidade, não é? Toda a humanidade encarnada, toda a humanidade desencarnada. Porque na verdade é isso que acontece. Porque todos os povos estão à espera, ainda que inconscientemente, do amor de Deus. Mesmo sem saber. Porque se Deus nos dá o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, o livre-arbítrio vai determinar a velocidade com que nós vamos entender o amor de Deus. Pode ser mais depressa ou um processo mais lento. Mas há esse determinismo divino. Porque quer queiramos e quer não queiramos, a lei de Deus está feita de tal forma que nos conduzirá para a percepção do amor de Deus. Então estes povos estão à espera. E agora não sei se vocês pesquisaram alguma coisa sobre o povo, sobre os povos, ou se foram logo para o esperar. Quem é que quer contribuir com alguma coisinha? Nica, quer falar? Não, porque eu debati-me só pelo íntimo e pelo interior, que vinha, no fundo, dar uma ligação ao contexto anterior também. Muito bem. Sobre o povo, alguém quer dizer alguma coisa? Diz, Patrícia. Eu que é pensei que que viste? dentro desse povo tem, você falou, né? Tem os que estão em condição de expiação, provas, talvez missões, bem materialmente ou bem espiritualmente, e aí nesse sentido espiritual
eu pensei que tem os que estão na condição de multidão, Exato. como você falou aí, ainda Uhum. não Claro. despertos, né? Exato. Os que já despertaram, começam aí o caminho como discípulos, aprendizes né, na jornada, e os que já né, tomaram, já se apoderaram e se converteram, já além de se convencerem, e seguem nessa trilha aí, talvez sejam os missionários, nessa condição de apóstolos já, de poder dar o exemplo para nós. Muito bem. Vendo esse processo espiritual e relacionando isso com o templo, é no fundo uma aproximação ao Santo dos Santos. É uma aproximação que é física dentro do próprio templo, mas um acesso. É que isto é tão bonito. É uma viagem interior que tem que ser feita para nós termos acesso aos anjos. Ainda hoje de manhã falei sobre isto. Que é as grandes revelações espirituais, os grandes êxtases espirituais, a grande fenomenologia espiritual só consegue ser atingida quando a moralidade nossa é conquistada. Porque é uma questão de sintonia espiritual. É uma questão de conexão espiritual. Quem é que falou aqui de vibração? Houve aqui alguém que falou, estava a falar de vibração, mas não disse a palavra mesmo vibração. Fui eu, mas era da energia e da aura e não era isso, não. Pronto, sim, também. Mas pronto, mas tinha a ver com isto, tem a ver com a vibração que é atingida da moralidade, que depois, que não se consegue ter essa vibração, se não se fizer essa viagem interna, é impossível. Né? Não há como, e é um processo individual de cada um de nós, né? Mas só assim é que realmente se consegue falar com os anjos, no bom sentido da palavra. Né? Então este povo que está fora, reparem que ele está fora do templo. Né? O povo não está fora. Ou seja, o psiquismo do povo é um psiquismo de multidão. É um psiquismo de falta de comprometimento com a mensagem. É um psiquismo de indisciplina. É um psiquismo do tanto faz. Do facilitismo. Do oportunismo. Ainda. É que eles estão perto do templo. Eles ouvem, eles percebem. Mas o que é engraçado é que a mensagem também é para eles. Só que a mensagem para eles vem através de Zacarias. Porquê? Porque eles não têm uma condição espiritual para aceder aos anjos. Então é necessário esta hierarquia. Nós não conseguimos aceder a Jesus Cristo de uma forma acesso livre. É? Temos-lo sempre connosco, podemos fazer uma prece, não é? Temos logo acesso a ele, sim. Mas esta sintonia não é sempre. Então é preciso esta hierarquia, Deus, o anjo, Zacarias e as almas sofredoras. E é assim que o mundo espiritual funciona. Porque, como eu também já disse algumas vezes, quanto mais nós nos elevamos, mais capacidade temos de ir mais abaixo. É? Por isso é que Cristo consegue vir das esferas celestes, reencarna no mundo de provas e expiações, vive conosco, mas vive segundo a sua casa, que é o mundo celeste.
Milena, faz favor. Liga o micro. Desculpa, desculpa, perdão. Eu tive um raciocínio que é o seguinte: aqui o Zacarias ele estava num tempo aonde ele foi sorteado. Então ele foi um escolhido, né, à medida dos costumes. Aí ele foi para um lugar que é o santuário do Senhor. Ele entrou num lugar, né, de repente mais profundo para fazer a oferta lá do queimar o incenso. Aí aqui, o povo, que é a Assembleia de Deus, fala que ficou do lado de fora, na hora da oferta do incenso. É dentro dessa oferta do incenso, dentro desse local mais profundo, que o Zacarias recebe a primeira mensagem do anjo. E até lá, não vi mencionar que ele saiu desse lugar. Porque aqui, então, nessa dúvida, ele estava duvidando dentro desse local profundo que ele estava, ou dentro desse local diferenciado que ele estava. E aí, o povo estava do lado de fora, é aquele mesmo povo que estava lá. Aí eu pensei, quem são as pessoas que naquela época frequentariam um local aonde um sacerdote estaria falando? São pessoas necessitadas. Geralmente você procura um local, uma igreja, você procura um local de oração, aonde você é uma pessoa que tem uma necessidade, está passando por alguma coisa. É a maioria das pessoas. Se a gente está no mundo de provas e expiações, somos multidão, a pessoa que está de boa vida, ou a pessoa que realmente não quer nada com nada, às vezes não vai lá, não vai atingir, vai ficar mais à margem, que é aquele povo que fica mais à margem. Ele já tinha realmente essa multidão. Então, assim, eu tive esse pensamento em relação a essa linha. Se você for olhar, eu fui olhando para trás, eu tive pensamento dessa linha. Então, é esse povo que estava em busca de alguma ajuda naquele tempo, aonde Zacarias, como função de sacerdote, foi sorteado para poder ir e acender, fazer um tipo de costume daquele momento. E ali o anjo fala com ele. E aí o povo estava do lado de fora. Na hora que ele sai aqui, o povo estava esperando alguma coisa dele ali. Porque se ele foi lá dentro para acender um incenso, ele demorou. Então, o povo deve ter dado a espera de alguma resposta, ou de alguma mensagem, ou de alguma coisa. Como diz o outro, eu viajei nisso aí. Ótimo, ótimo. Então, o que é que havia de fora do templo? Não, vamos fazer assim. O que é que as pessoas faziam e levavam ao templo? Lá dentro do templo, Sim. O que é que as pessoas levavam ao templo? elas levavam, você quer dizer emocionalmente? Não, não, não. Também podemos explorar isso, mas coisas mais culturais. O que é que na cultura judaica, o que é que eles levavam para o templo? Eu não sei. Ofertas. Ofertas, oferendas. Ofrendas. Então, do lado de fora, nós tínhamos os vendilhões do templo. Tínhamos um comércio onde as pessoas vendiam cabritos, onde as pessoas vendiam pombas, as pessoas mais pobres ofereciam uma pombinha, as pessoas mais ricas já ofereciam cabritos, já ofereciam animais de grande porte. Então, há aqui esta simbologia do comércio que é o psiquismo materialista fora do templo. Entendem? E por outro lado, aqueles que têm uma visão espiritualizada da vida que estão dentro do templo. Ou seja, uns conseguem aceder ao seu íntimo e falar com Deus. Outros, como o pensamento está no comércio, no dinheiro, naquilo que não é santo, é por isso que eles estão do lado de fora. Ou seja, ele entrou dentro do templo, porque ele está entrando mais. Exato. Que viagem. E eles estão à espera do quê?
Eles, sem saberem, estão à é espera forte. do seu próprio processo de conversão. Para passarem, né, para dentro do tempo. Nossa. Porque é lá que nós acedemos a Deus. Né? Diga lá, Nica. Era para olharmos à época, as pessoas temiam Deus. E, portanto, tinham que fazer essas ofertas de alguma forma para apaziguar na maneira deles prestarem, digamos, o tal tributo pela sua proteção, pelo seu amparo, pelo que fosse, não é? Tinha que ser com esse culto exterior, tinham que mostrar qualquer coisa e depois iriam receber a tal negociação que eu acho que também falei no dia, na outra quinta-feira. Esta vontade que nós temos de delegar nos outros a missão de fazer com que aconteçam as coisas. Sem percebermos que as coisas estão dentro de nós e acontecem com a nossa vontade e com o nosso pensamento e com aquilo que nós, com o nosso tal psiquismo, pronto, como diz o Filipe. E eles estranhavam não vir esse retorno de Zacarias, porque Zacarias ia cumprir o tal ritual que iria de alguma forma ser benéfico para toda a multidão que eu aguardava cá fora, não é? Eles estavam à espera dessa... Pronto, ele era um delegado, digamos, espiritual deles. Ele é sacerdote. Pronto. E hoje em dia, transportando para a nossa realidade, acaba por ser quase às vezes a mesma coisa. As pessoas delegam muito nas promessas, nas peregrinações, nessa forma de exterior também de comunicar com Deus, nesse ruído exterior. Às vezes, ficar em casa, recolhido ou em silêncio, ajudar alguém que precisa, é um caminho de Fátima, ou é uma ida a Jerusalém, ou não sei se me estou a fazer compreender, não é? Hoje em dia também as pessoas ainda não perceberam que não há necessidade, nem era isso que Cristo queria do sacrifício físico. A necessidade é de nos sacrificarmos naquilo que nos dá prazer e que para nós é mais fácil. E é isso que nós às vezes ainda não conseguimos entender. E esta, depois mais à frente, a questão do santuário, que eu fui ver o sinónimo... Isso, não, calma. Então pronto, até já. Santuário é com mais calma. Muito bem. Só acrescentar aqui um ponto que me lembrei. Como é que era o povo de Israel? Era um povo escravizado. Que aguardava o quê? A vinda do Messias. Agora reparem uma coisa. O que é a etimologia do sacerdote, da palavra do sacerdote, o que é que ele significava? Médium de Deus. Então vejam, Deus enviou o anjo para falar com o sacerdote, que é médium de Deus, para quem? Ao povo. E nós chegámos a uma reflexão muito interessante. Qual foi? É que nós temos que fazer o nosso próprio sacerdócio. Lembram-se disso? E na medida em que eu tenho as boas ações, eu estou a ser um sacerdote de Deus, ou seja, eu estou a ser um médium de Deus, eu estou a ser uma representação do amor de Deus. E isso é altamente libertador. Porque o psiquismo, uma vez mais materialista, o ateísmo é transformado através desta conversão nossa. Então, o mais bonito disto tudo é que Deus utiliza-nos a todos nós, retira-nos, não é, do local de fora, leva-nos para dentro, mas nós acabamos por ser exemplos
para aqueles que estão mais perto de nós do ponto de vista espiritual, porque senão há uma grande decalagem entre a multidão que está do lado de fora e o anjo. Ou seja, tem que haver um processo. E é muito curioso porque eu posso estar dentro do templo, mas ainda com psiquismo materialista. Vou ser mais claro. Vocês conhecem aquelas pessoas que fazem preces, mas negociam com Deus? Senhor, eu vou... eu dedico-me 5 dias por semana no centro espírita. Contudo, eu peço proteção para mim e para a minha família. Eu vou uma promessa, eu vou a pé a Fátima. Mas eu faço uma promessa que eu vou deixar de fumar. Então isto é estar dentro de um templo, ou seja, a pessoa já compreende a sua fé, desenvolve a sua fé, mas ainda traz restícios de ter estado tanto tempo fora do templo. Até que um dia cai a ficha, né? Bom, eu já não posso ser assim, isto realmente não faz sentido. Então eu começo a viver de uma forma mais intensa e começo a aceder a outros patamares espirituais. Patrícia. Voltando um pouquinho no que eles estavam falando da questão do povo ali fora, né? Certamente já conheciam os rituais, né? Todo ali como acontecia. Então havia uma expectativa, né? E essa espera que você falou de todo o povo aí, de que em algum momento alguma mensagem viesse, alguma grande revelação viesse. Mas para que essa grande revelação? E aí eu fiquei pensando na multidão que depois, né, na turba, que ficava gravitando ali em volta de Jesus, que é o grande templo vivo, né? Exato. E a terra, que ficava ali no seu entorno, estava buscando o quê? Queria o quê? Né? Só se sentia atraído por essa energia que a Nica falou, por essa psicosfera, né, dele, essa aura maravilhosa que atraía todos. Imagina, se Chico tinha uma aura de 10 metros, disse a NASA, né? Exato. E já causava aquela comoção em todos, imagina Jesus. Então, o que queria essa turba, né? O que queria esse povo ali fora, sempre aguardando que o ritual terminasse, para quê? Para que viesse uma mensagem milagrosa que os transformasse assim da noite para o dia, ou estavam ali dispostos mesmo a aguardar uma mensagem que os tocasse o coração. Fiquei fazendo essa reflexão, porque, como você disse, a condição interna e moral de cada um, conforme a gente vai subindo, vai se elevando, a gente vai conseguindo essa conexão e a gente vai conseguindo o merecimento para receber todas essas bênçãos como Zacarias recebeu, né? E aí a multidão fica em volta esperando que vá acontecer o mesmo com eles, sem fazer a movimentação. Como ficavam em volta de Jesus, nessa atração de toda a sua psicosfera ali, do seu magnetismo, só aquela estar ali seria suficiente já? São perguntas que eu estou... Já estamos a ver, estamos a refletir, né? Tá bom. Há várias narrativas muito bonitas em que Jesus se compadece da multidão. Vários são os versículos que ele diz. São como ovelhas que não têm pastor, né? Estão maltratadas, abandonadas. São como ovelhas que não têm pastor. E é este olhar compassivo quando Jesus olha para a multidão que está escravizada pelo materialismo, não é?
que está escravizada pelo comércio, que só está preocupado com a sua barriga, em estar satisfeito, em suprir as suas necessidades, mas não tem a liderança espiritual, não tem o caminho para a verdadeira vida. E Jesus, compreendendo isso, olhando com os olhos da infinita misericórdia, compadece deles. Isto também é um grande ensino para nós, que estamos a querer entrar no nosso próprio santuário, não é? Queremos ser templos vivos também. E cabe àquele que se espiritualiza olhar com este olhar, não de repreensão, porque essa muitas vezes é o nosso olhar para quem tem o pensamento materialista ou ateísta, ou qualquer coisa do género. Não é? Em vez de recriminar, o olhar que compreende, o olhar que se comove com a situação do outro. É isto, na verdade é isto. Comover-nos com as pessoas que ainda habitam nesse tipo de pensamento e nesse tipo de vida. Não sei antes, né? Nós termos cuidado para não começarmos também a ir para campos que não são os nossos. Né? Sempre com aquele sentimento de humildade, sempre com aquele sentimento de verdade. E isso é muito bonito de analisar em Jesus. Olha, a Márcia está cá. Já estava com saudades, Márcia. Tu andas aí... Tu queres ser a nossa Zacarias, andas aí caladinha, silenciosa. Boa noite, gente. Não, é porque muitas coisas foram colocadas e muitas coisas valiosas, como sempre, né? Para a gente refletir. É que eu me recordei que uns versículos atrás, que nós estudamos, quando fala que a multidão ficava do lado de fora em oração. Okay. Então, de qualquer forma, ali a gente não pode colocar, como já foi posto aqui, uma gradação única para todos que estavam ali. Nós temos gradações diversas, assim como temos em qualquer lugar em que se encontre mais de uma pessoa. Então, mais de um espírito, há sempre gradações diversas. Claro. E eles ficavam do lado de fora orando. Então, de alguma forma, de alguma sorte, eles davam algum apoio também ao que se passava dentro do templo, ao que Zacarias estava executando lá. E também, aí vem bem ao encontro de tudo que foi colocado, dessa conexão, essa busca dessa conexão, dessa resposta aos anseios mais íntimos, porque eu fico imaginando cada um ali, embora todos quisessem e ansiassem pela vinda do Messias, havia também seus desejos mais íntimos, seus pedidos, assim como Zacarias. Claro. Tinha o dele, Isabel tinha o dele, tinha pelo povo e tinha o seu individual. Então, aquelas pessoas ali também ansiavam algum tipo de contato ou receber alguma mensagem. Daí, toda essa expectativa pela demora Exato. de Zacarias ali. Lindo! Porque cada um, a expectativa maior e as individuais, em cada um em seu nível. Eu me lembrei dessa parte que diz que o povo ficava do lado de fora em oração, orando. Isto é Vamos muito lá, Felipe, o interessante. que você pode dizer para nós aí? Repara, é que as pessoas, todas as pessoas estão à espera de respostas. Porque têm dúvidas. Ou seja, respostas de quem? Respostas de Deus. Então nós estamos todos, e agora, vendilhões do templo, é aqueles que estão, em processo de oração, é todo o povo. Então reparem que Zacarias está a ser um exemplo do movimento íntimo, quando se conectamos com Deus,
para obter as nossas próprias respostas, porque o anjo aparece porque Zacarias faz um pedido. É que temos que ver o contexto que está para trás, não é? A rogativa de Zacarias e Isabel é ter um filho. Ele está a ter este encontro, que é uma resposta de Deus para ele, não é? Mas estamos aqui, é como, eu estou a ver isto como um processo de busca de respostas espirituais. Não é? Agora, isto é o anúncio do nascimento de João Batista. Isto é só o início. Agora imaginem quando vier o Cristo. Não é? Muito bem. Queres dizer mais alguma coisa, Márcia? Não, tá bom. Vou Ok. refletir sobre isso. Boa. Obrigada. Anica, faz favor. É para ler aqui uma passagem do do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 100, que é Auxílios do Invisível. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas por proteção dos espiritistas, por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à sua própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham nas suas multiformes expressões, no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. E é isto que nós ainda não conseguimos aprender. É que estamos cá a aprender e que temos que caminhar sozinhos e fazermos crescer essa fé de que não estamos de facto sós e que no momento certo, quando nós se calhar às vezes nem pensamos que a ajuda virá, ela de facto aparece. E isso acho que é uma coisa que nós todos já devemos ter constatado. Eu por mim falo, não é? Sim, senhor. Às vezes quando eu já penso que a coisa não tem solução e que já não há volta a dar, a volta aparece, a solução aparece e eu nunca fiquei desamparada. E não nos podemos esquecer que todos temos um anjo. Quem é? O anjo da guarda. Claro, mas quando nós já estamos completamente aliados de tudo e que já nem conseguimos pensar se temos anjos, que nos sentimos, pronto, naquele deserto existencial, não é? Que nós às vezes arranjamos, mas de facto a ajuda vem. Sim, senhor. Obrigado, Nica. Alexandra? No versículo diz, o povo esperava. E eu fui ver em relação ao esperava, e no dicionário está relacionado com ter esperança. Muito bom. Esperança, depois há várias Emmanuel a falar sobre esperança, e depois há umas frases que dizem, espera servindo, em que diz que esperança é a luz do cristão. E nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé,
Portanto, nem sempre essa fé está ali em força, mas a força da esperança é tesouro comum. E depois diz também, levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos, a luz da santificação espiritual. Portanto, eu relacionei, portanto, o dicionário está relacionado com a esperança. E depois eu lembrei-me que quando uma mulher está à espera de bebê, dizem que é estar de esperanças. Portanto, eles estão à espera. Eles estão à espera e eu acho que há ali a tal esperança de vir qualquer coisa de bom, né? Estão à espera. Claro. De Zacarias vir qualquer coisa de bom. Era sobre isto que eu... Muito bem. Muito bom. Então, reparem que o Zacarias, ele está a viver quase uma experiência de um sonho, né? De uma realização. Agora, veja uma coisa. Quanto tempo é que ele teve à espera para que isto acontecesse? A vida toda. Ele já está velhinho. Já é um sacerdote, já é um ancião. Teve a vida quase toda para chegar a este momento. Então, ele sabe o que é estar à espera. Quando ele vem para ter com o povo, ele sabe o que o povo está a sentir. Sabem porquê? Porque já fez o processo de espera. Que o processo de espera é, na verdade, também o processo de espera do desenvolvimento espiritual. Por isso é que as entidades mais superiores se compadecem das inferiores. Porquê? Porque eles sabem o processo, eles sabem o que é estar na posição dos outros. E é muito interessante isto. Ok, então, mais sobre esperar. Alguém viu mais alguma coisa? Nada, não me digas se não tens aí uma frasezinha emanuelina. Tenho aqui algumas também. Posso? Podes? Olha, por acaso da esperança segui para aguardemos de Emmanuel, que Muito diz, bem. em qualquer circunstância, espera com paciência. Portanto, por exemplo, se alguém te prejudicou, espera, não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera. Fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em iluminação, em luminosa realização. Portanto, aguardemos com esperança. Muito bem. Então, agora lembraste-me aqui de uma coisa. A Patrícia também sabe. O que é que o Paulo de Tarso, um momento de aflição, diz assim, mas como é que eu vou fazer esta jornada do cristianismo primitivo? Como é que eu vou aguentar a minha vida? Só leva porrada, 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 só leva é com más palavras, só leva é com julgamentos. E depois aparece Abigail a dizer, ama, trabalha, espera e perdoa. Um grande roteiro para as nossas aflições. Então eu tenho aqui também uma lição chamada Esperar e Alcançar. Diz assim, a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. Olhem o povo. Portanto, esta ânsia de ter paz no coração, né, da felicidade inalterável, ou seja, aquela que permanece para todo o sempre,
vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. Ou seja, isto é transversal ao homem da pedra, né, do paleolítico, e é transversal a nós hoje. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda a parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Vou voltar a repetir. Esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz a obstinação pacífica na obra que nos propôs realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos estruturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo aos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é o de quem assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Pronto. Então, esta lição enquadra-se perfeitamente aqui sobre o nosso processo de resiliência, não é? De esperar, de paciência, para continuarmos trabalhando, não é? Para continuarmos no trabalho, para nos mantermos firmes, para nos mantermos perseverantes, porque esperar com paciência faz-nos alcançar a promessa. Zacarias teve a promessa atendida e as nossas promessas também são atendidas. Oh, Minda, então o que é que tens a dizer? Eu tinha também encontrado aqui uma lição que é esperança, mas calhar já não faz sentido ler, é Adivinha de Luz. Paz, esperança, paciência, aguardar, esperar, tudo faz sentido. Queres que eu leia? Podes Oi? ler? Sim. Lê. Então, sim. Lição número 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15:4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme por vir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva
e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Muito bem, sim, senhor. Então, o povo tem essa esperança, não é? Tem esperança que as coisas possam ser melhores também. Ó Milena, então, o que é que tens a dizer? És tu. Eu achei aqui uma de Emmanuel falando sobre esperança e paciência. Ele fala assim: quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro a semente lançada à terra, depois a flor à ramaria e em seguida a formação da espiga. E logo após, o grão surgindo da espiga segurando a colheita. Não te retire a calma construtiva na tarefa de que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza guardam com paciência as realizações às quais se destinam. O fio d'água de uma nascente incorpora-se a um outro, formando a fonte, e a fonte desce para o rio que dispõe na grandeza do mar. Aí ele dá uns exemplos e no final ele fala: se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se lhe anseias obter a compreensão de um ente amado ou desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimos e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou aquele propósito em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Muito bem, obrigado, Milena. Paciência é saber esperar. Olha aí que esta. Nica, faz favor. Também tive aqui uma inspiração que é: a paciência é a ciência da paz no coração. Muito bem. A Acho que é um ciência é a ciência da paz. Exatamente. Muito bem. Então, Patrícia, faz favor. Para mim, o resumo de todos esses textos, essas falas, é aquela frase, né? Os que perseverarem até o fim serão salvos. Mas a gente precisa se ajudar para que o céu nos ajude. Verdade. Não dá para ficar parado, não dá para ficar sem movimento e sem fazer essa entrada aí no nosso templo, no nosso santuário, e para que a gente consiga alcançar o merecimento, né? E o Zacarias tinha esse merecimento, porque ele era justo, ele era fiel, ele tinha passado toda essa vida dele aí, nessa busca, nessa conexão com as leis, né? Então, eles tinham esse merecimento, então ele se ajudou, eles se ajudaram, né? Ele e Isabel, e aí receberam esse fruto, né? da sua sementeira, da Eles perseverança. semearam, não é? Foram semeando ao longo de toda a vida e acabam por ter o fruto da semeadura, que é o merecimento do atendimento da promessa. Márcia Maria. Olha, eu achei aqui uma mensagem, Emmanuel, que me chamou a atenção pela forma como ele trata a esperança. Ele fala de capacete da esperança. Que engraçado.
Não é? Eu achei tão engraçado. Ele coloca assim, Emmanuel usa um versículo da carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses, e diz, tendo por capacete a esperança na salvação. E eu vou ler só 2 trechinhos que ele diz assim, ó, vem bem de acordo com o que você falou há um tempinho, a Patrícia e todos os nossos girassóis. Fala assim, olha, é imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante. Foi bem o que nós já conversamos, né? Você nos trouxe há um tempinho. Por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, aí ele explica por que ele usou o capacete, tá? O apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, Engraçado. quando não defina convenção no traje exterior, com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. Que engraçado. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Eu achei assim genial dele trazer o capacete. Muito bom, muito bom. É sinal de luta, não é? Sinal de esforço. Porque muitas vezes confundimos a esperança, mas não é a esperança de sofá, não é? Sentados ou deitados no sofá, com muita esperança que Deus fará o trabalho por nós, quando o trabalho tem que ser feito por nós mesmos. Ora, Nica, diga lá, se faz favor, para passarmos aqui para o segundo trecho. É só agora, por causa do capacete, como é que às vezes a vida me inspira. E isto trouxe-me lá para trás, um dia que a minha Filipa chegou a casa a chorar, que a professora na escola tinha-lhe batido na cabeça. A senhora era assim um bocadinho severa e tinha um pau muito comprido, e então, como ela era assim um bocadinho distraída, acho que bateu na cabeça e magoou. E eu vi-me ali confrontada, não é, com um dilema. Eu não queria desautorizar, porque de certeza ela tinha feito alguma coisa para a senhora ter tido aquela atitude. Mas a atitude da senhora em si também não era a mais correta. E então eu digo assim, Filipa, não há problema, amor. Tu vais agora para a escola, mas levas o capacete do teu irmão de andar na bicicleta. Mãe, o capacete, eu não quero ir para a escola. Não, tens que levar. Mas porquê, mãe? Porque é assim, tu vais sentar no teu lugar e a professora vai-te perguntar: Ana Filipa, porquê é que tu vais de capacete? E tu vais dizer: a minha mãe disse para eu trazer o capacete, porque assim, quando a senhora não me souber chamar a atenção a falar e me bater com esse pau, eu já não me vou magoar. Ou então, se ela não entender, dizes que ela que fale comigo, que eu explico porque é que tu vais com capacete para a escola. Até hoje a senhora não veio falar comigo, que entretanto também já passou para o lado de lá e se calhar agora está-me a ouvir, e a Filipa, pronto, teve que resolver o problema. Claro que não levou capacete, como é óbvio, não é? Mas o capacete, de facto, é uma grande arma de defesa e também de dar-nos a segurança. E pronto, e quem sabe se ela, a partir desse dia, não olhou para a vida com outros olhos também, de facto. Muito bem. Capacete para a alma. Muito bem, então vamos dar seguimento aqui ao estudo e vamos para a segunda parte aqui do versículo. Diz, o povo esperava por Zacarias, né?
e admirava-se da sua demora no santuário. O admirar-se em alguns contextos é espantar-nos, não é? Ficamos espantados, ficamos admirados. Mas nós ficamos admirados muitas vezes com a demora das respostas de Deus para a nossa vida. Não é? Bolas, não vejo movimento nenhum. Não é? Não vejo nada acontecer. Muitas pessoas até duvidam que Deus exista. Não é assim? Quando não há resposta, não tenho respostas, Deus não existe. Eu não tenho uma resposta do meu filho, a imortalidade da alma não existe. Eu não tenho isto, Deus não existe. Eu não tenho aquilo, Deus não existe. Ou seja, admiramos-nos com o tempo de Deus. E essa também é uma lição importantíssima que todos nós devemos reter, que é a questão do tempo de Deus para o cumprimento das nossas promessas. E outra coisa muito importante é aprendermos com Zacarias a permanência do trabalho e estarmos dispostos até para que não seja até nesta vida. Porque nós já sabemos, temos múltiplas vidas. Então, a postura espiritual de nossa deve ser sempre o trabalho constante. Mas o trabalho constante sem esperar nada. E depois, quando menos esperarmos, é que isto é um processo psicológico. Quando tu deixas de não querer nada, tens tudo. Quando tu queres tudo, tens nada. E porque queremos muitas coisas, admiramos-nos. E quando deixamos de querer, vêm então as revelações. Então, é este antagonismo psíquico e espiritual que Jesus vem transformar as pessoas. São essas dádivas que são dadas sem esperar absolutamente nada. Porque, reparem numa coisa, uma pessoa só consegue fazer isso estando completamente vinculada a Deus. Porque é Deus, não é, que nos dá essa perspectiva de vida. Porque Deus dispensa a sua criação e é, na verdade, o grande oculto. Não é? Deus é o silêncio de Deus. Muito interessante. Diz lá, Patrícia. Muito interessante, exatamente. E eu fiquei pensando nesse sentido do diferente, deles se admirarem alguma coisa diferente que estava acontecendo ali, porque eles já estavam acostumados com os ritos, né? Claro. Estavam aguardando que aquilo acontecesse num determinado tempo, não tomava tanto tempo assim, Exato. Será que desmaiou? E fazer uma oração, exatamente, o que estava acontecendo ali, né? Alguma coisa nova seria, alguma coisa diferente seria. E aí, pensando nisso, e no que a Nica colocou aqui no comentário dela, desse encontro nosso com a doutrina espírita, o quanto as pessoas que estão ao nosso redor começam a se admirar com esse nosso encontro com a doutrina espírita, com esse diferente que começa a acontecer dentro de nós, e começam a olhar e falam, mas o que está acontecendo? Exato, estás bem? Está bem, está aí toda hora, o dia inteiro, está fazendo isso, não tem outra coisa para fazer, só fala disso, só faz isso. Porque... no meu caso é literal, mas... né? Jesus aqui, manhã, de tarde, de noite, Milena também,
Mas então, assim, como assim? Você não vai fazer mais nada do que você fazia antes? Você vai dedicar todo o seu tempo a isso? Toda a sua vida a isso? Né? Não encontram o sentido que a gente encontrou Pois é. nesse reencontro, nessa busca por essa conexão com o silêncio de Deus, né? E aí se questionam, se admiram, né? Gera até uma curiosidade, Claro. porque como assim? Não é possível, né? Não é possível. E até talvez queiram isso para si, né? Acho que gera essa curiosidade de, mas como assim? Né? Deixa eu tentar entender. Mas será que elas querem isso de verdade? Como a Márcia falou, né? Dentro do povo existem várias gradações. Você vê em torno de você várias gradações também. E várias multidões, né? Várias multidões, exatamente. Então, é muito interessante a gente ver esse admirar-se de quem está fora desse movimento nosso que a gente faz, porque a gente sabe que no começo é uma imersão. A gente faz essa imersão para ir buscar a fundo o sentido que tem isso para nós e para nós trazermos à tona a nossa sustentação, né? Criarmos os nossos pilares aí, terminarmos de construir os nossos pilares, para que depois a gente possa ser, então, esse discípulo, ser esse apóstolo, ser esse exemplo vivo e construir, né, o nosso sacerdócio e o nosso templo, senão não se sustenta e as pessoas se admiram. Muito bom. Obrigado, Patrícia. E repara que quando esse processo ocorre em nós também estamos a comunicar à multidão. Nós também estamos a ser mensageiros. Nós também estamos a enviar uma mensagem, só que ela é subtil. Não é captada, não é tu chegares, olha, eu agora sou espírita, eu agora conheço Jesus, eu agora já falei com os espíritos. É pelo modo de agir, pelo modo de pensar, pelo modo de falar, ou seja, é a vibração que muda. É aquilo que estávamos a falar há pouco. A vibração muda e essa mudança é sentida. Porque nós somos energia, né? Nós somos, né, aquilo que pensamos, somos aquilo que sentimos, portanto, é o conjunto de todas essas coisas que faz a nossa vibração. Muito interessante essa admiração. Mas nós também nos podemos admirar com nós próprios. É? Quando transitas nestes movimentos espirituais, quando olhas para ti fora do templo, por exemplo, e admiras de já estares dentro do templo, ou de já estares a caminho do templo. É? Também é muito interessante esta perspectiva. E Alexandra? Tinha mais lógica ter dito há bocado, mas tem a ver também com isto. Faz mal. Admirava-se da sua demora, em que demora está relacionado com o tempo. A palavra demora está mesmo relacionada com o tempo. E este tempo está também relacionado com o tempo de Deus. Nem sempre é quando nós queremos, não é? É quando Deus quer ou quando nós merecemos. Era só para fazer este parte. Muito bem, obrigado. Milena, como é que se chama a tua menina, Milena? Chama Bela. Fala oi. Ah, Bela. Sabias que a minha mãe é Anabela? Tá falando Também é você. Bela. Muito bem. Diz lá, Milena. Olha só, esse admirar aqui, eu fiquei pensando assim, ele estava lá dentro, o povo estava esperando, né, o Zacarias sair, e admirava. O povo, a pessoa quando admira, quando você vai admirar alguma coisa, você não olha rápido. Se você pensar no admirar e no olhar, você fica ali um tempo... Contemplar quase, né? Contemplando o que é que estava acontecendo, tendo aquele tempo para as pessoas pensarem. Eu pensei em reflexão,
Boa. porque eles não sabiam o que estava acontecendo ali dentro, eles não tinham noção. Então, o que devia de imaginar? Se fosse eu estaria imaginando milhares de coisas. Será que ele recebeu a notícia? Igual você falou, será que ele desmaiou? Então, quer dizer, esse psiquismo todo que estava ali, de várias pessoas diferentes, igual os colegas já falaram, cada um devia de pensar alguma coisa. E aí, esse também admirar, se você for ver o significado da palavra admirar, é contemplar com interesse, venerar, considerar com respeito. Tem dois sentidos, dependendo da frase que você colocar, o admirar vai ter dois sentidos. Então, assim, eu tive este pensamento. Quando todo mundo está falando, eu fiquei assim, gente, o povo do lado de fora, ele ainda não tinha saído de lá, então, quer dizer, ficou admirado. Aí eu vou dar uma adiantada, porque eu acho que pode, né, que eu raciocínio, depois, quando ele sai, as pessoas aceitam a mudez dele, que ele sai e não fala nada para ninguém, então as pessoas aceitam. Acho que isso admirar é um próprio trabalho íntimo que a pessoa foi fazendo com o pensamento dela, o que é que ele estava fazendo lá, de repente, com a esperança de realmente ele ter recebido uma mensagem messiânica. Foi essa foi a minha viagem. O que é que será que está a acontecer com ele? O que é que será que está a acontecer com a Patrícia? O que é que será que está a acontecer com a Leonor, que está aqui ligada a estudar o NEP? O que é que será que está a acontecer com a Helena e com todos nós? Então, o que é que está a acontecer? Ele está a demorar-se no santuário. Meu Deus! E o que é que acontece quando nós nos demoramos no santuário? O que é que acontece quando nós nos demoramos nas coisas santas? O que é que acontece quando nós permanecemos ligados ao santuário? Já temos aqui respostas. O milagre interno, diz a Nica. A gente silencia para algumas coisas. É um lugar transformador. Transformador. É um lugar de proteção divina. É como se fosse é um espaço dentro de nós que é reservado só a Deus. É tão bonito isto. É um espaço que nós sabemos que existe, que está cá, mas é como se nós colocássemos muralhas em volta dele. Como se colocássemos grades, como se colocássemos máscaras, como se colocássemos paredes, muros, muralhas. Porque é a vivência do nosso próprio amor. É os lugares mais profundos da nossa alma. É os nossos sentimentos mais puros, estão a ver? Mais cristalinos, mais cientificados, não é? Mais sublimes. Então, santuário. É o nosso corpo. Quem é que viu sobre santuário? Tem aqui uma lição. Chamada o santuário sublime. Meu Deus. Diz assim: noutro tempo as ações admiravam como maravilhas os colossos de Rhodes, os jardins suspensos na Babilónia, o túmulo de Maussolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova Iorque. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano,
realização paciente da sabedoria divina. Nos milénios, templo da alma, em temporário aprendizado na Terra. Por mais que se nos agigante a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmonia e complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuitos especializados, com os neurónios sensitivos, motores intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao processo da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Ele depois faz aqui uma descrição um pouco extensa sobre os órgãos humanos e depois diz assim: no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super-maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que a pouco e pouco, no curso incessante dos milénios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Da maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase imensuráveis, por meio dela a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Está quase a terminar. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na Terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Olhem que bonito. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo, ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Então, ele fala aqui do santuário sublime como o nosso corpo físico, na medida em que o corpo dá morada ao espírito e é através do corpo que as almas se depuram, que as almas se sublimam. Nica. Quando fui ver santuário, o sinónimo deu o local, mas também como íntimo e interior. E, de facto, eu acho que esta necessidade do homem criar santuários físicos, onde ele, digamos, vai encontrar o seu interior ou a sua parte mais íntima, é tão somente por ainda não ter essa percepção que agora o Filipe veio de alguma forma contextualizar. Nós ainda não percebemos que o templo de facto e o santuário está dentro de nós e que só nós é que conseguimos interiorizá-lo. Não há parte física nenhuma que consiga isso. E eu acho que essa é a maior dificuldade de todos, é perceberem isso. Porque se calhar o pouco desenvolvimento espiritual que de alguma forma todos temos, não é? E há uns que já começam a entender, mas continua-se a apostar muito ou a delegar muito ou numa pessoa que nós achamos que está mais evoluída espiritualmente, e então recorremos a ele para ser, digamos, o elo de ligação entre nós e o alto, ou um espaço físico, mas nós não conseguimos ainda interiorizar que a capacidade e o problema e tudo reside em nós.
que é o tal templo andante, como eu dizia, não é? Ou rolante, ou já não sei uma vez o que é que eu disse. Nós éramos uma igreja Com pernas. com pernas, no fundo é isso. Porque é as atitudes que temos e a tal energia que também geramos, não é? Que vem, de facto, de dentro para fora. Porque as energias que nós, muitas das vezes, digamos, ingerimos, até são muito nocivas. Nós temos é que arranjar dentro de nós uma energia que saia e que anula as outras que, de alguma forma, nos possam prejudicar. Mas esse trabalho é sempre de dentro para fora. Aliás, nós, para nascermos, saímos de dentro da nossa mãe para fora. Portanto, estamos ali em construção e essa construção continua depois, no fim de nós já estarmos aqui, no fundo é isso. Temos que construir, temos que tornar a nascer, mas de outra forma. Muito bem, muito Eu já obrigado. me estou aqui a baralhar um bocadinho, mas pronto, eu vou passar a pasta. Minda, faz favor. Olha, eu encontrei aqui uma lição, altar íntimo, em Fonte Viva. Ainda temos tempo para ler? Ou... Lê se calhar o primeiro e o segundo parágrafo e depois vens para baixo, que geralmente as respostas estão nos últimos parágrafos. Está bem. Altar íntimo. Temos um altar, Paulo, Hebreus 13, 10. Até agora construímos altares em toda a parte, reverenciando o Mestre e o Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o momento da fé e ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Leio só agora ao final. Sim. Os dois últimos parágrafos. Comparecer... Diz? Dois, três últimos, vê lá. Escolhe tu. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares da pedra de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre. É o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas ofrendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração e persigamos no trabalho que nos cabe realizar. Espetáculo. Muito bem. Milena? Liga o micro, se faz favor. É uma outra viagem. Ele foi sorteado. A gente pensa assim, poxa, um sorteio, a gente não vai acreditar no sorteio. A gente, é aquela questão, né? Do chamado, daquilo que tem que acontecer, porque um sorteio não é uma coisa aleatória, né? Porque você tinha que acontecer isso com você naquele momento, aquilo era para você. E ele é sorteado para quê? Para entrar num santuário do Senhor. É um santuário divino, é um santuário do Senhor. Então, tipo, não seria qualquer santuário para ele fazer ali alguma coisa que ele teria de fazer, uma tarefa. E o povo lá do lado de fora, aguardando com essa admiração, admirando, né, o que está acontecendo, pensando esse tempo todo ali, o que é que estava acontecendo. Então, aqui, e o que iria acontecer era a notícia que iria dar início à chegada de Jesus. Era um acontecimento, era algo muito importante. Então, esse santuário aqui é algo importantíssimo, que é lá dentro aonde acontece a revelação maior. Vai chegar alguém muito importante que vai preceder algo surreal para o planeta. Olha a viagem, eu até arrepio.
Muito bom. dentro desse santuário do Senhor. Porque não é qualquer santuário, porque podia ter sido santuário. Olha só, é o santuário do Senhor. Olha a importância desse santuário. Então, não é qualquer santuário. Olha só, olha a minha viagem. Ótimo, ótimo. Muito bem. Já em jeito de conclusão, esse santuário íntimo é um lugar especial, não é? Nós acedemos muito através da prece, porque na prece nós acedemos aos nossos recursos espirituais, não é? Quando fazemos uma prece sincera do coração, é algo que é muito íntimo, não é? É algo que é uma manifestação, é de levarmos a Deus os nossos anseios, não é? Levarmos a Deus as nossas dores. E isso é um processo de humildade, mas também é um processo de confiança que todos nós vamos aprendendo a gerir. Então, que a gente possa fazer essa viagem, não é? Essa viagem interna, falar com as palavras do coração, porque lá encontraremos todas as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas rogativas, para os nossos anseios. E se o mundo exterior porventura estiver difícil, então demoremo-nos, como Zacarias, no templo, né? No templo interno, porque é lá que vamos obter o consolo, é lá que vamos obter as respostas, é lá que nós nos sentimos seguros. Então, isto é um recurso muito importante para nós, saber disto, saber que todos nós temos essa capacidade, é gratuita, é de fácil acesso, só precisa de estar ao nível da nossa consciência. Márcia, prepara aí uma leitura chamada Mensagem Fraterna de Alta de Souza, porque nós queremos ouvir novamente esse poema que cabe aqui que nem uma luvinha assim branquinha. Muito bem, conclusões. O que é que podemos retirar então aqui do versículo de hoje? Qual é o suminho que foi espremido de tudo isto? 2 ou 3 conclusões que nós possamos retirar daqui. Sim, em jeito de síntese. Maria José Ramos. Filipe, eu só queria dizer uma coisa. Sim. Estive aqui a pesquisar. Estás-me a ouvir bem? Sim, sim. Fazer uma cara de eu fiquei preocupada. Não, é o som do teu micro. Vê lá se consegues agora. Agora. E pesquisar, e diz, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Onde é que diz? Onde é que diz? Onde é que diz? Era um livro que eu tinha aqui de Emanuel. Página 28. Estou às escuras, estou um bocado às escuras. Por isso é que eu não consigo dizer melhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor, porque nós faz todo o sentido. Seguimos as pegadas e o exemplo do Cristo. Sim, estamos a construir o templo, não é? Um templo constrói-se de pedras, não é? E pode ser transportado para as ações. Sim, dentro das nossas ações. Muito bem, obrigado, Marisa. Foi só conseguir encontrar. Faz mal? Olha, está ótimo. Está bom? Obrigado. Muito bem, então, conclusões. Nós temos uma humanidade que cada um tem as suas posições espirituais, não é? Nós temos uma humanidade que, dentro das suas posições espirituais, tem os seus anseios, tem as suas dúvidas, e é necessário saber esperar, saber perseverar, saber confiar, ter fidelidade ao trabalho, porque todos nós estamos fadados a este vínculo com o nosso interior, com a nossa santificação. E, portanto, o processo para lá chegarmos também é
através do processo reencarnatório. E o processo reencarnatório dá-nos vários templos, que é o corpo, para nosso melhoramento espiritual. Então, um dia também nos será revelado todas estas coisas. E um dia também vamos conversar com anjos, e um dia também nós seremos anjos, um dia também nós seremos instrumentos de Deus. Aliás, todos nós somos instrumentos de Deus, não é? Todos nós somos médiums de Deus. E reparem numa coisa, se nós estamos aqui, não é, a procurar melhorar-nos, nós estamos a fazer é capacitar-nos cada vez mais para sermos melhores instrumentos de Deus. Não é? Nós estamos à procura do nosso Santo dos Santos. Estamos à procura destas revelações, também destas nossas respostas. E saímos daqui com uma certeza, sabem o que é? É que também todas as nossas respostas no tempo de Deus vão ser respondidas. Agora, há que permanecer fiel. Há que permanecer com o trabalho. Há que permanecer perseverante. Porque quem permanecer, segundo o Cristo, será salvo. Ora bem, Márcia, tens aí a mensagem fraterna? Sim, Muito bom. Então vá. posso. Vamos lá. Então, é mensagem fraterna, como o Felipe falou, de Alta de Souza. Está no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Tem coisa mais linda que isso? Pois é. É de facto mesmo lindo. Nica, faça a prece de encerramento, se faz favor. Vamos unir estes nossos corações ansiosos de encontrarem respostas e a paz interior até ao Pai que nos dá tudo aquilo que necessitamos para o podermos fazer. Que estas reflexões a cada dia nos possam cada vez mais abrir a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que o nosso templo interior se possa construir com os alicerces da fé compreendida, da esperança e também da paciência, que é a ciência que nos irá dar essa paz que tanto necessitamos para a construção final deste templo que, penso eu, culminará lá longe, naquele lugar que todos um dia iremos encontrar mais perto do Pai e junto daqueles que agora nos ajudam a todo este entendimento. E assim, louvando este amor misericordioso, agradecendo as oportunidades que Ele nos dá e pedindo a caridade, a indulgência
para que possamos a cada dia ir limando ainda as arestas das nossas imperfeições e que Ele nos possa cada vez mais ajudar a percebê-las. E assim, já um bocadinho mais reconfortados, vamos então acabar mais esta noite de reflexões, de estudo, mas sobretudo de muito amor entre todos nós, que Ele possa transparecer para aqueles que partilham a vida connosco. Que assim seja.